Senhora Presidente do Centro Português de Fundações, Maria do Céu Ramos, Senhor Presidente da Associação Espanhola de Fundaciones, perdoa o meu castelhano, Senhor Presidente do Conselho Diretivo dos Encuentros Ibero-Americanos da Sociedade Civil, caro António Barreto, minhas senhoras e meus senhores. O tópico do encontro que nos traz aqui hoje, os desafios da sociedade e o lugar da filantropia no mundo de hoje, levanta uma série de questões que são questões que, se nós olharmos para as fundações europeias e outras fundações internacionais, são recorrentes e são consistentemente reiterados. Ou seja, hoje há um sentido de urgência na conjuntura, ou alguma coisa que excede a conjuntura, na atual estrutura do mundo, que leva a que as fundações tenham agendas relativamente próximas e conexas, se não por vezes idênticas. Isso decorre de questões tão cruciais como a sustentabilidade do planeta, a habitabilidade do planeta, e uma outra que é conexa, embora muitas vezes a ligação entre ambas requeira um argumento, que é justamente o da vulnerabilidade da democracia liberal. Se nós olharmos, no entanto, para o que são as áreas e as prioridades estratégicas das fundações, encontramos que quer a sustentabilidade, referindo-se a isso, a habitabilidade do planeta, quer questões de desigualdade e de equidade são cruciais e, aliás, isso tem tido reflexo num processo de reflexão interno que na Fundação Carlos Gulbenkian nós temos feito e a que procedemos há cerca de 4 ou 5 meses. Há fundações que consideram que a premência da situação é tal que requer um dispêndio absoluto e total do seu património, do seu endowment, no imediato. A noção de perpetuidade de fundação é hoje posta em causa justamente por isso, porque se entende que a natureza das ameaças é tal que só o total dispêndio dos recursos é que será uma resposta condigna a isso. Isto cria tensões e surge por vezes de modo relativamente inesperado, quando vemos, por exemplo, a Fundação Ford eleger uma única prioridade estratégica. A prioridade estratégica da Fundação Ford é a desigualdade. E a desigualdade depois é declinada numa série de desigualdades que formam uma árvore, ou pelo menos um chapéu relativamente extenso. Desse ponto de vista, todas as fundações se deparam com questões próximas. Quais são essas questões? Quais são algumas dessas questões? Eu vou referi-las sem realmente uma relação hierárquica entre elas, mas são questões que, de algum modo, são obsessivamente tratadas por todas as fundações. Uma delas tem, por exemplo, a ver com o core funding, o financiamento estrutural das fundações. O que é que deve ser a parte de financiamento estrutural, o que é que deve ser a parte de programas, de projetos, etc. Qual é a capacidade convocatória de uma fundação? Qual é a sua capacidade de persuasão de decisores públicos, de pares e de públicos em geral? Qual é a natureza das parcerias dos pares que devem convocar para o tipo de atividade que têm? Qual é a natureza do foco que devem procurar? Como é que devem eleger os seus programas e projetos? Tudo isto são questões que as fundações hoje têm que tratar, porque há questões mais amplas de legitimidade que a sua existência suscita e à qual questão é por vezes necessário, ou muitas vezes necessário, dar resposta. Uma outra particularidade das fundações hoje é pensar no uso dos seus recursos. Em que é que consiste o uso dos seus recursos? E qual é a extensão dos seus recursos? Por vezes diz-se que há fundações que têm um património assinalável e muito considerável, mas talvez uma definição prévia seja a de que nenhuma fundação tem o património de que necessita. E nenhuma fundação tem o património de que necessita porque uma fundação está, por definição, aquém do cumprimento de tudo aquilo que se propõe fazer. Ou seja, a natureza candente daquilo a que uma fundação se dedica é de tal modo, hoje, que nenhuma tem a capacidade de dar resposta. Aliás, os governos que excedem as fundações na sua capacidade financeira não têm capacidade de dar resposta. E as fundações têm sempre de considerar essa posição em que se encontram. A questão de transparência é também uma questão importante. Por vezes, há fundações que são
descritas de um modo menos benévolo ou até muito pouco lisonjeiro, por um tipo de atividade que se presume que tenham feito ou que façam, e há um movimento na opinião pública para, de algum modo, reagir a essa presunção ou a essa percepção. Aqui talvez a ênfase no processo seja necessária, ou seja, qualquer atitude deve esperar que essa atitude final deve decorrer do que seja o apuramento da exata natureza do que se diz essa fundação ter feito. Por outro lado, há uma outra questão também que é importante, eu estou apenas a listar isto, como disse, sem ordem de importância, mas todas elas me parecem importantes. Há uma outra que é a relação com as comunidades que serve, a relação com as comunidades que uma fundação serve. Aí é a questão da responsabilidade das fundações. A quem é que respondem as fundações? Qual é a natureza dos programas e projetos que inicia? Com quem é que deve construí-los? Quem é que deve defini-los? Quem é que deve desenhá-los? Os recipientes potenciais, os recipientes putativos eventuais de um programa de uma fundação devem, de certo, participar no desenho desses programas. Isso é também uma questão crucial que hoje tem a ver com o envolvimento democrático e a extensão democrática das fundações. Portanto, são muitas destas questões que a existência de uma fundação hoje levanta e são muitas destas questões que explicam, por exemplo, que se possa defender que na sua atividade uma fundação deve considerar-se ou deve pautar sempre um critério de frugalidade. Frugalidade porquê? Dada a extensão justamente daquilo com que tem que lidar. Estas questões preocupam qualquer fundação, de modo de certo diferente, tendo a ver com a peculiaridade da fundação de que falamos, mas de certo que nos preocupam a nós aqui, na Fundação Gulbenkian, e como preocupam também muitas outras fundações, e em particular as fundações que as organizações que de algum modo as associam numa única entidade tentam considerar. Isto são algumas das questões que eu gostaria de deixar. De certo que o debate será muito interessante e há um aspecto do debate, no entanto, que eu queria também registrar e que tem a ver com as participações que vamos ter esta tarde. Isto tem a ver com a relação com a democracia liberal. A democracia liberal é hoje, ou está hoje, sob ameaças de natureza muito diferentes, quer de um lado do espectro político-social, quer do outro lado do espectro político-social, e as respostas que a democracia liberal muitas vezes tem são respostas que têm, ou que se caracterizam por um certo decoro, ou uma certa reticência na veemência da resposta. Isto tem a ver com uma certa um modo de considerar o debate como sendo um debate que deve ser, por definição, civilizado. E, por vezes, falta uma certa robustez na resposta. Mas isso é uma questão mais ampla, política, que alguns poderão considerar. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e dar a palavra aos meus colegas que terão, de certo, coisas mais interessantes para dizer. Obrigado.